Eu lembro muito bem, né, daquele curso que eu tive a oportunidade de fazer com vocês, contigo, e a gente falava muito sobre encantamento, né, do aluno, e eu tenho ensinamentos lá, aprendizados que eu levo, assim, para sempre. A visita estruturada é um super diferencial, né, porque poucas escolas, às vezes, param para estruturar essa visita, né, que a visita é a venda. É ali, É né? Eu fico verdade. assim, frustrada quando a gente não fecha uma venda na visita, porque tem tudo, né? Então, uma coisa que a gente também tá anotando aqui, né? Ouvindo e anotando, é parar e avaliar a visita. Não fechou por quê? Não foram um nem dois, mas são vários itens que eu acrescentei, né, na escola onde eu trabalho. Então, foi de muito, assim, foi valiosíssimos as lives que eu assisti, me ajudou muito, muito mesmo. Principalmente um dos itens que a gente colocou lá foi quando você falou para a gente ter um material físico, para a gente mostrar vídeos, e isso foi uma coisa que nós implementamos lá. Inclusive, até a nossa sala, né, foi a nossa sala, que é o setor de relacionamento, ela tem uma foto aérea, um adesivo da foto aérea do colégio na parede. Então, é uma coisa também que impressiona bastante, né? O visual, a gente mostrar para as famílias, né? E quando você também comentou sobre a gente sempre ter um flyer, sempre ter ali uma, uma ideia, né? Cada espaço que você mostrar, você falar o que acontece ali, e muitas vezes, né, principalmente nas nossas visitas lá, a gente mostra o que está acontecendo. Então, muitas vezes o aluno está dentro da sala fazendo, né, atividade, a gente mostra para o visitante. Então, mudou muito, né? Mudou muito. Então, o que eu aprendi, né, o que você passou para a gente também, só veio agregar. Mas eu estou muito contente, por isso que estou sempre participando e gosto muito, tem me agregado bastante, viu? Olá, pessoal. Boa noite. Vamos chegando. Estamos dando aí alguns segundos para que as pessoas que se inscreveram se juntem-se a nós nesta apresentação. Legal. Estou vendo aqui as pessoas começando. Olá, boa noite. Tudo bem? Começando a se plugar, a se conectar e vai ser legal, vai ser uma apresentação legal. Eu tenho certeza que vai contribuir para o processo de captação de alunos 2025, que é o que nós estamos agora empenhados, né, nesse processo. As campanhas de captação rolando, campanhas já acontecendo, visitas acontecendo nas escolas. Enfim, estamos na vibe da captação 2025. Pelo menos deveríamos estar nessa vibe, né? Todos na instituição na vibe da captação. E eu já falo todos porque uma das coisas que eu sempre digo nas minhas lives, nas minhas apresentações, é que a responsabilidade pela captação é de todos na escola. Então, quando alguém me pergunta, pessoas me chamam para palestras, uma coisa e outra, e dizem assim, quem eu devo trazer? Eu digo, todo mundo. Traz todo mundo, o porteiro, a tia da faxina, ou as tias da faxina, da cantina, quem recebe a criança na porta da escola, pessoal do pedagógico, pessoal do administrativo, atendimento, enfim, todos são responsáveis pela captação e todos devem estar na vibe da captação. Todos devem saber que a sua função contribui para a escola ter mais alunos. E ter mais alunos significa eu preservar meu emprego, eu ter emprego nessa escola que a gente presta serviços e que a gente está trabalhando e que a gente quer mais é que cresça para que a gente possa contribuir e continuar tendo a recíproca. A escola contribui com a gente e a gente vai tocando a nossa vida, né? Legal? Obrigado aí por quem está chegando. Estou dando aqui um aquecimento inicial para que a gente possa já já entrar no assunto. Mas, enfim, bom, bem-vindos. Muito obrigado pela inscrição que fizeram.
que passaram para esse grupo de WhatsApp. Obrigado por se interessarem por esses eventos que nós chamamos de Semana da Captação. Então, teremos este nosso encontro hoje, depois de amanhã, no sábado, às 10 da manhã. Cuidado, não vai ser à noite. Então, hoje, neste horário, amanhã, sábado, às 10 da manhã, e segunda-feira, volta para as 10 da noite. Serão 3 dias onde nós vamos conversar bastante sobre esse assunto. Claro que o assunto não se esgota, o assunto se repete, na verdade, né? As escolas, eu sempre falo, todo ano é igual nesse aspecto, todo ano é igual. A campanha pode não ser a mesma, mas todo ano tem uma campanha de matrículas, todo ano tem o Dia da Família, tem a festa junina, todo ano tem o Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim, tem os festejos, tem as reuniões normais e todo ano começa com uma reunião pedagógica. Então, a rotina da escola é a mesma. Claro que o cenário vai mudando, a gente vai ajustando, né? Mas, e eu quero dizer para vocês o seguinte: toda vez eu tenho certeza disso, que você é convidado a participar de um evento como este, você fala, mas depois vai vender coisa, né? Vai começar a vender coisa, eu quero ver quando vai começar a vender. Então, eu queria te dizer o seguinte: nós não vamos vender nenhum curso, embora eu tenha vários. Se alguém tiver interesse, vai lá na plataforma da Hotmart e procura por Dorival Machado, tem um monte de coisa, inclusive de captação lá, mas não é esse o objetivo. Nós não vamos vender curso, não vamos vender consultoria, não vamos vender livro, embora eu também tenha meus livros, mas eu quero dizer o seguinte: sim, tem uma segunda intenção por trás dessa nossa reunião, dessas nossas reuniões, e eu só vou dizer isso na última reunião. É uma proposta completamente diferenciada, não é nem um curso, não é nem uma consultoria, nada disso. É uma proposta diferenciada. E eu só vou fazer essa proposta lá no final, só vou deixar explícita para vocês, por conta dos resultados que a gente está obtendo já com o time formado. Tá? Então, estão acontecendo uma série de coisas boas, e aí pessoas me perguntaram, pô, mas eu consigo entrar nesse esquema? Por enquanto, não. E eu pensando nisso, agora a gente resolveu, então, abrir essa perspectiva. Mas eu não vou te contar agora o que é, não. Só vou te contar que, sim, eu tenho segundas intenções com essas nossas 3 apresentações, né? E eu quero jogar uma pergunta para você e tocar adiante. E a gente vai pensando nessa resposta. De cada 10 visitas que você recebe na sua escola, quantas se transformam em matrículas? Ou seja, isso chama-se taxa de conversão. Eu recebo 10, apresento 10 vezes a escola, quantas dessas viraram matrículas? E aí tem uma série de coisas que nós vamos ver. Hoje a gente vai apontar uma série de coisas, nós vamos ver alguns erros que são cometidos e vamos ponderar em cima desses erros, mas na medida que a gente for avançando na reunião 2 e principalmente na reunião 3, nós vamos aprofundando até chegar a uma série de respostas e ferramentas que a gente vai dar para vocês. Eu tomei nota de algumas coisas para não esquecer. Bom, sempre me pedem se eu posso disponibilizar as telas, porque elas têm uma série de conteúdo. E eu vou dizer para vocês, bem sinceramente, não vou disponibilizar. Tomei essa decisão porque há um mês ou 2 meses atrás, até 2 meses atrás, em outras lives, eu disponibilizava. E aí, qual foi minha surpresa? Que 2, 3 dias depois eu vi a minha apresentação na íntegra sendo feita, sendo utilizada por uma outra empresa, que não teve sequer o pudor de mudar, só tirou o meu logo e colocou outro logo. Então, e ela só fez isso porque ela teve acesso. Então, o pessoal compartilhou e eu então tomei essa decisão. Então, não vou compartilhar as telas, não. Eu vou mostrar para vocês, mas fica à vontade, tira foto, pronto, está resolvido o problema. Fotografa aquela tela se você achar que deve. Tá? Outra coisa, esta apresentação, o pessoal me pergunta, mas depois eu assisto porque eu fiz inscrição, não consegui assistir. Depois vai ficar gravada? Só vai ficar visível por 7 dias. Depois ela sai do ar, a gente tira o link do ar. Porque não deu para assistir? Ok, tem um monte de gente inscrita. Não deu para assistir? Acontece, uma série de escola
tem disso. Escola é uma coisa que não tem uma rotina. A rotina da escola é não ter rotina. Então, surgem compromissos e as pessoas, de repente, não conseguiram. Então, estou dando um tempo para isso. Mas se em 7 dias você não conseguir assistir, aí também faltou um pouco de prioridade. Quando a gente quer, a gente vai atrás. Então, vai ficar disponível, sim, por 7 dias. Depois sai do ar. Tá legal? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Bom, quem sou eu? Eu sou Dorival Machado. Eu trabalho para a área da educação desde 1994. Este ano, exatamente em 2024, completando 30 anos trabalhando para escolas pequenas, médias e grandes de todas as regiões do país. Durante muitos anos, eu rodei o Brasil, viajei bastante presencialmente em palestras, cursos, consultorias, enfim, sempre com temas ligados à gestão educacional. Captação de matrículas é um dos tópicos. Outro que eu trabalho bastante é a cobrança, a redução da inadimplência, enfim. Então, rodei bastante. Com a pandemia, isso se reduziu. Reduziu o quê? O presencial, mas não reduziu o online. Então, tenho feito muita coisa online, tenho projetos de mentoria. Se quem tiver interesse, vai lá na Hotmart, que está tudo lá. Tem mentoria para escolas, tem cursos para escola, vários deles, com vários enfoques, enfim. Vai lá e dá uma procurada. A minha história começou com uma escola aqui de São Paulo, depois eu vou dizer o nome, que me chamou lá em 94 e disse assim: nós precisamos aumentar o número de alunos. Até aquele momento, eu não tinha mínima. Eu já tinha a consultoria DMC3, eu já tinha. Foi criada em 91. Então, em 94, eu prestava serviços de 91 a 92 para bancos, para comércio, para indústria, mas não para a escola. Nunca tinha feito nada para a escola. E essa escola nos chamou e disse que precisava de mais alunos. E eu disse para as diretoras: eu não tenho a mínima noção, nem ninguém na consultoria, tínhamos 5, 6 consultores associados, ninguém tem experiência na área educacional, não é nem honesto a gente assumir esse compromisso, não é honesto, não é legal, tá? Então a gente não vai prometer alguma coisa que não vai cumprir depois. Aliás, é importante isso, prometer aquilo que não vai cumprir depois. Vai ouvindo isso aí que serve para captação. Então, nós dissemos que não podíamos fazer esse trabalho e uma das diretoras deu uma sugestão. E ela disse assim: mas a gente poderia montar uma força-tarefa. A gente montou um grupo, nós reunimos o pessoal da área pedagógica, o pessoal de atendimento e nós da direção. A gente passa para vocês um pouco do mercado, como é que funciona a área educacional, e vocês nos ajudam com estratégias comerciais. Porque isso a gente tinha experiência, só não tinha experiência na educação, mas tinha experiência com estratégias comerciais. E nós, a partir daí, topamos fazer o trabalho, e foi um trabalho que começou em agosto de 94 e terminou em fevereiro de 95, quando as aulas começaram. Bom, enfim, eles tinham uma meta de 9% de crescimento no número geral de alunos e eles conseguiram 11%. E eu sempre brinco com eles quando encontro, faz tempo que eu não vejo, inclusive, embora estejamos em São Paulo, eu sempre falava assim: apesar da gente, vocês cresceram. Claro que nós ajudamos, mas claro que eles tiveram um mérito muito grande. E por conta deles, a gente está aqui hoje. Porque aconteceu com a gente da DMC3 aquilo que acontece com as escolas. As pessoas passam a indicar se estão satisfeitas. E aí as pessoas que nos contrataram indicaram para amigos do grupo, para sindicato, uma coisa e outra, e aí começou uma demanda por trabalhos nessa área, e a gente foi conhecendo um pouquinho da área educacional. Eu digo um pouquinho porque é uma coisa muito complexa e o mercado muda toda hora, vou falar dele já já. E a gente está, então, hoje, 30 anos depois, aprendendo ainda. E, aliás, sempre quando eu escuto alguém falar: eu tenho 30 anos, já sei de tudo, é o começo do fim. Então, eu não sei de nada com 30 anos de experiência. Com o tempo, eu fui achando que eu poderia contribuir. E foi nesse momento que eu resolvi escrever esse livro aqui: Redução da Inadimplência no Setor da Educação. É um livro bastante específico,
foi até difícil de lançar, porque as editoras não tinham interesse, porque eles diziam, nós queremos vender um livro para cada aluno, não um livro para cada escola, né? E eu tive que bancar toda a produção, banquei, o livro vendeu, depois teve patrocínio, aí legal, acabou o problema. Com o passar do tempo, eu percebi que esse livro aqui, ele tem um enfoque bastante forte em contrato, em matrícula, em política de cobrança, e eu tinha, assim, não tive tempo de enfocar nele em pessoas, e aí eu escrevi o segundo livro, que é esse aqui, né? Em Busca da Inadimplência Zero, que é foco totalmente nas pessoas, ou seja, foco em quem cobra e quem é cobrado. E o tempo foi passando e eu fui pegando gosto. Dizem que a área educacional é como, não é, sei lá, vírus sai, né? Bactéria que você não toma antibiótico, então não vai sair de você nunca. E eu continuo aqui. Então também optei por não sair mais da área educacional e foi passando o tempo, eu escrevi um terceiro livro, que é esse aqui. Captação de matrículas para instituições de ensino, o poder do atendimento como alavanca na conquista de novos alunos. Também é um livro bastante prático, bastante pé no chão. Aliás, essa é uma característica que eu tenho. Quem me conhece sabe, sou muito prático, o mínimo de teoria possível, né? Essa escola que eu estou dizendo é o Colégio Augusto Laranja, aqui de São Paulo, né? E a partir daí eu tenho feito trabalhos para Mackenzie, para Unip, para, enfim, um monte de escolas, Pan-Americana, lá de Porto Alegre. É um monte, são 30 anos, gente. Eu tenho na minha apresentação, que eu vou compartilhar com vocês já já. Enfim, são muitas escolas, e muitas são desde pequenas, médias e grandes escolas. E eu também tenho um projeto que me dá muita satisfação em fazer, que é um projeto de levar gestores educacionais lá para Orlando e estudar o modelo da Disney e como ele se aplica às escolas. Isso a gente vem fazendo desde 2013, quando foi a primeira turma. Então, nós ficamos lá uma imersão, são 65 horas, mais ou menos, de domingo a sábado, das 8 da manhã, 15 para as 8, até 10 e meia, 11 da noite, sendo que de manhã a gente fica na sala de aula e à tarde a gente vai para um parque temático estudar aquelas práticas que a gente viu de manhã sendo aplicadas no parque e como aquilo pode ser trazido para o mercado educacional. Nós fizemos já desde 2013, paramos exatamente em 2019 por conta da pandemia, não voltamos ainda, estamos na 7ª turma, estamos agora, os planos para voltar o ano que vem, 2025, e tem um monte de gente aqui que está me assistindo, que eu sei que escreveu, que já participou, está com a gente, enfim. Então é um projeto que me dá muita satisfação. Estou contando tudo isso, gente, para que vocês saibam quem está aqui. Escola tem muito essa característica, mas quem que é o cara que está falando? Né? Quem é o cara que está falando? Minha formação é em comunicação social, depois eu fiz pós-graduação em marketing, na Escola Superior de Propaganda, depois eu fiz, enfim, MBA em recursos humanos, aí eu fiz 3 cursos fora do Brasil, enfim, eu tenho 69 anos, eu tenho 30 só na área educacional, então, para ser assim bem breve, dá para acumular bastante coisa. E eu espero que esses 3 dias eles resultem em aprendizado, em conteúdo, pelo menos é o feedback que eu tenho. As pessoas falam para mim, puta, eu vejo as tuas lives e aplico. É só querer. Eu acho que tem coisas assim, se você falar vou aplicar, você vai enxergar o que aplicar. Agora, se você se fechar em copas, como a gente fala, mais um falando a esse mesmo assunto, provavelmente você não vai levar nada dele, né? Então, enfim. Bom, já falei quem eu sou, eu criei a DMC em 91, já falei, os livros, já falei, o colégio, já falei, agora sim, vou passar rapidinho, alguns clientes estão aqui, Porto Alegre, São Paulo, La Salle, vários lugares, Brasília, Marista em vários lugares, Sistema Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, São Paulo, Atibaia, enfim, tá aí. Bom, vamos falar um pouquinho do cenário. Para introduzir o nosso assunto. A gente tem hoje no Brasil mais de 44 mil escolas particulares, né? Isso significa uma baita concorrência. Você não está falando nada de novo, Dorival. Eu sei que eu não estou falando nada de novo. Mas a gente tem que fazer as amarrações, os links. Existe uma concorrência acirrada e isso faz com que, eu vou pular para o último item para voltar para o terceiro, isso faz com que a sua escola tenha necessidade de se destacar das demais,
já que a gente tem 44 mil, e na sua cidade, no seu local, no seu entorno, não sei de onde você está me assistindo agora, deve haver várias delas, e você tem que se destacar. Para se destacar, você tem que investir, você tem que treinar, você tem que ter uma proposta pedagógica diferenciada, você tem que investir em tecnologia, você tem que investir nas suas instalações, na infraestrutura. Isso significa o quê? Custos. Então, você tem uma pressão constante para reduzir custos, no mínimo, racionalizar custos, né? E a gente tem também a presença de grandes grupos educacionais. O que que acontece? Ah, mas daí que tem os grandes grupos educacionais que hoje compram diversas escolas e colégios, aquele movimento que aconteceu com faculdades há uns anos atrás, hoje acontece com as escolas, eles vêm com muito dinheiro, eles vêm com, são fundos, normalmente são fundos de investimento, então eles vêm com muito dinheiro, eles vêm com padronização, eles vêm com, às vezes, uma agressividade muito grande em termos de preço final das matrículas, e isso faz com que você tenha que aumentar o seu custo, você tem que se destacar. Então, basicamente, esse cenário é um cenário que traz um desafio para a escola. Qual é o desafio? Os custos acabam sendo crescentes, que eu acabei de falar, né? A margem de lucro, por conta disso, reduz, e eu vou dizer para vocês que, assim como a gente vê escolas crescerem, graças a Deus eu vejo várias dos meus conhecidos, né, que foram para a Disney, acompanho, em crescimento, eu vejo escolas fechando, né? Então, por quê? Porque às vezes não tem dinheiro para investir na tecnologia, não tem dinheiro, paga mal o professor e tem rotatividade, tudo isso pesa. Outra coisa que é um desafio é, assim, há uma mudança no perfil das famílias, que são muito mais criteriosas, exigentes e analíticas. Dia desse eu tive acesso a uma mensagem enviada pelo WhatsApp de uma pessoa que visitou uma escola e mandou para uma outra pessoa que eu tive acesso. Essa pessoa sabe que eu trabalho com escola e ela me falou, dá uma olhadinha aqui. Aí eu li, e ela dizendo para outra pessoa que era amiga, dizendo, olha, vou te dar aqui um histórico rapidinho do que eu observei. E esse rapidinho dela tinha, certamente jogando isso para um Word, uma página, em mensagem do WhatsApp. Então ela observou até que a janela do terceiro andar da sala que eles mostraram estava aberta. E a janela aberta, sendo que tem crianças lá. E a janela aberta no terceiro andar. Olha a coisa do detalhe. Que não tinha o banheiro para os pequenos, era fora, que alguém tinha que acompanhar. Então, sim, detalhes, que tinha uma árvore que um dos galhos ele estava muito próximo da janela, e certamente com o vento isso jogava folhas para dentro da sala. Então você fala assim, ah, mas isso aí é frescura, isso é detalhe, mas são detalhes que fazem a diferença. No nosso projeto da Disney, que para quem me ouviu e está me ouvindo novamente, já ouviu falar disso, os detalhes fazem a diferença, sabe? Então, é o detalhe numa visita, é o roteiro que você faz, é a preparação para levar aquela família por aquele roteiro. Então, a captação, ela se torna uma prioridade. Por que ela é uma prioridade? Porque existe a evasão natural. Para quem tem um colégio que vai até o médio, tem a saída natural, o terceirão vai embora. E aí você tem que captar, no mínimo, a mesma quantidade de gente que está indo embora para ficar 0 a 0. E você tem a evasão, que acontece durante o ano por vários motivos. Um dos motivos, inclusive, é que as famílias migram de escola X para X menos 10%. Elas vão migrando. Aqui está ficando difícil pagar, eu desço. Vou para uma outra escola, vou desço. Vou para uma outra escola. E aí você tem esse processo migratório descendente. E isso nos obriga a estar o tempo todo no processo de captação. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, que ela está caindo. No processo de captação apurado, né? Alinhado. O marketing, ele já fez o papel. Que papel que é o do marketing? Você já fez
Instagram, Google, TikTok, Facebook, sei lá, link patrocinado, anúncio. Você já fez um monte de coisa. Você já atraiu potenciais clientes com conteúdo relevante. Já fez tudo isso, tá? É, agora, existe o quê? A necessidade da transformação das visitas em, primeiro, leads qualificados, né? As visitas digitais, perdão, as visitas digitais em leads qualificados. Depois, a próxima etapa é esse lead qualificado converter através de um atendimento presencial. Ele foi até a escola, a sua obrigação é a conversão. Eu sempre falo, ele já foi à sua lojinha. Se ele já entrou na sua lojinha, é porque ele quer comprar. Você vai deixar ele sair sem vender? Em algum momento aqui para frente eu falo isso. Quando a pessoa visita, ela tem uma necessidade. Ela tem uma necessidade. Então, eu tô agora nesse momento, exatamente nesse momento, um dos meus netos está mudando de escola. Minha filha está vendo escola para ele. E eu estou, assim, um pouco preocupado com a forma como ela sabe que eu trabalho com isso, ela até me ajuda em alguns projetos, ela é de marketing. Como é que estão lidando? Por exemplo, ela me disse hoje de manhã, mas eu ia visitar um colégio tal que acabou de me ligar dizendo que não tem hoje agenda para visita. Agendou comigo a semana passada e agora diz que não tem mais agenda porque alguém pedalou lá, alguém fez caca e não tem tempo para me receber. Só a semana que vem, dia 20 não sei quanto. Gente, está sobrando aluno, não é possível. E eu conheço essa escola, não está sobrando aluno. Depois reclama, isso é atendimento, isso é processo interno. Outro dia, numa outra escola também, conversando com uma menina do atendimento, ela falou assim, mas é que a mãe queria conversar com a coordenação não estava podendo atender naquele momento. E aí a gente foi tentar agendar com a coordenação, e a coordenadora deu uma data 15 dias depois. Caramba! Coisa de maluco isso. 15 dias depois, com 44 mil escolas. Então está nadando de braçada, não está precisando de aluno. Então essas coisas eu estou analisando e falei, pô, depois reclamam. Depois reclamam. Então, por quê? Porque erram. E eu vou te dizer, isso que eu vou apresentar para vocês agora é são percepções, são constatações minhas, a partir dos meus trabalhos. Avaliem isso, sabe? Que eu vou dizer. E eu sugiro até que vocês, ao final, sabe, para cada um que eu for apresentando, vocês se perguntem como é que é isso na minha escola. É um checklist, até tem um checklist para você ver se isso está acontecendo na sua escola. A gente não vai entrar a fundo neles hoje, mas nós vamos conversar sobre eles. Na aula 2 e na 3, sim, nós vamos aprofundar e ir além. Mas olha só, vamos lá. Mas por que falar sobre erro, Dorival? Fala logo sobre acerto. Mas eu quero falar sobre erro por quê? Porque erro permite enxergar pontos críticos que muitas vezes podem estar passando despercebidos. Despercebidos. Então, o erro te permite o quê? Otimizar o desempenho numa visita futura, porque você vai poder melhorar o processo. Imagine esse erro aqui. Eu só tenho disposição lá depois do dia 20. Aí o que ela faz numa dessa? Vai procurar outra escola. E ainda conversa com um monte de gente que está procurando escola, que ela conhece do ciclo, para dizer o quê? Lá eles não têm agenda. Olha, eles estão sobrecarregados. O erro te permite aprimorar práticas e, com isso, trazer mais resultados. O erro te permite o quê? Reduzir retrabalho, sabe? Refazer etapa, ou repetir esforço que não te levou a nada. Isso otimiza tempo, otimiza recurso. Quando você gasta tempo, você está gastando dinheiro, porque você vai fazer aquela tarefa num outro tempo. Você custou mais caro. E custar mais caro significa mais custo. Mais custo, menos competitividade, menos dinheiro da escola para gastar em outras coisas. O erro aumenta a confiança. Por quê? Porque as pessoas que trabalham na escola e as famílias percebem o quê? Que existe um comprometimento.
É legal o funcionário, você que é do atendimento, por exemplo, verificar que aquele erro resultou numa melhoria. Aí você se sente mais confortável. E você vai passar isso para quem? Para aquela família que você vai receber, ou está recebendo, para oferecer uma experiência cada vez melhor. Então, por isso é que eu trouxe o erro, para fazer você pensar. Vamos lá. Deixa eu acertar isso aqui, gente. Benedetta, a câmera aqui, ela vive soltando aqui. Vamos lá. Erros. Vamos lá, um primeiro erro que eu queria conversar com vocês. A falta de rapidez no primeiro contato. As pessoas hoje raciocinam, eu vou brincar aqui, na velocidade da luz. Por isso que existe tanto TDAH, porque todo mundo fica fazendo milhões de tarefas ao mesmo tempo. A vida é corrida. A pandemia, o pessoal achava que a pandemia tinha ensinou, voltou tudo o que era, se não for um pouco mais acelerado. Então, as pessoas, elas têm uma ansiedade por uma resposta rápida. Você manda uma mensagem pelo WhatsApp para alguém, se ele não configurou para não ficar azulzinho, ficou azul e ele não te respondeu, você já fica bravo. Pô, já faz 5 minutos que eu mandei e não me respondeu. A gente fica ansioso. Então, a falta de rapidez, olha só, quando alguém entra em contato com a sua escola, ela está num momento de interesse elevado. Ela fez contato com a sua lojinha. Ela fez esse contato, sei lá, pelo Instagram, ela entrou no site, ela telefonou para a escola, fez um contato. Essa resposta, se não for rápida, você corre o risco de perder, dessa pessoa perder o interesse por uma outra escola. E se ela achar uma outra escola, acabou, você já ficou negativado, com ponto negativo. Então, pergunte-se. Lembra? Eu falei assim, vamos refletir. Pergunta para você pensar na sua escola. Quanto tempo a gente leva para responder uma mensagem? Seja por e-mail, seja uma mensagem pelo WhatsApp, seja uma mensagem, sei lá, que vem pelo Facebook, Instagram, né? Ou mesmo uma ligação que alguém ficou de retornar. Quanto tempo a gente leva para retornar essa ligação? Esse tempo é competitivo? Então, eu vou te dizer qual é um tempo competitivo, tá? Para você ter na sua memória aí. No máximo 24 horas. No máximo. Se alguém mandou uma mensagem hoje, 4h30, 5 da tarde, ok, você vai responder amanhã. Se alguém mandou 10 da manhã, você tem o dia inteiro para responder essa mensagem. Responder no dia seguinte significa estou correndo o risco de não concorrer para essa vaga, não concorrer para que essa família se interesse pela minha escola. Eu fiz um trabalho de consultoria há um tempo atrás e conversando com as meninas do atendimento, elas diziam, chegam 200, 300 mensagens por dia na escola, mas a gente não tem tempo de responder todas. Falei, por que não tem tempo? Porque é muita coisa que não interessa, muita coisa que é spam, muita coisa. Bom, então você pega o pessoal de TI e manda configurar esse negócio. Às vezes a gente vai responder uma semana depois, quando a gente começa a olhar que 300 por dia, se eu não consigo olhar num dia, no outro dia tem 600. E aí eu vou responder já faz uma semana. Gente, uma semana. Ninguém tem essa paciência mais. Erro, falta de rapidez no primeiro contato. Pergunte-se, como é que a sua escola está em relação a isso? E faça alguma coisa. Um outro erro, bastante comum, é padronizar o atendimento. O que é padronizar o atendimento? É atender todo mundo igualzinho. Eu não posso atender todo mundo igualzinho, porque as pessoas têm necessidades, interesses, expectativas diferentes. Eu não posso criar um discurso pedagógico, digamos assim, igualzinho para todo mundo. As pessoas pensam diferente, têm ansiedade diferente, têm tempo diferente. Eu não tenho tanto tempo para ficar ouvindo. Sabe? Então, padronizar o atendimento é um erro. Padronizar no sentido de fazer igualzinho para todo mundo. Você vai acertar um ou outro e vai errar vários, porque as pessoas são diferentes. Então, o que eu preciso? Eu falei que eu não ia aprofundar, mas vou dar algumas sugestões. Aprofundar, nós vamos ver na aula 2, no sábado e na segunda.
Se eu não entendo as particularidades, como é que eu posso mostrar que a escola é a melhor opção para eles? Se eu não entendo. Então, padronizar significa não entender. Estou fazendo todo mundo igualzinho. Uma pessoa, uma família tem uma preocupação, outra tem outra preocupação. Mas a minha escola é uma só, eu conheço tudo da escola. E aí eu falo igualzinho para todo mundo. Erro. Pensa nisso. A equipe de atendimento, ela é o primeiro contato. Então, ela tem que estar preparada. O erro é a falta de preparo. Outro dia, num grupo que a gente tem aí da área educacional, que a gente se encontra toda semana e conversa, eu apresento conteúdos, nós colocamos discussões, enfim. Alguém falou assim para mim: ah, mas a gente precisa de treinamento desse pessoal. Sim, eu sei que precisa de treinamento. Agora, a quem cabe dar o treinamento? Ou promover o treinamento? O treinamento tem que ser. O treinamento, primeiro tem que falar, a pessoa tem que falar a língua da escola, ou seja, ela tem que conhecer as práticas internas, os valores, os princípios da escola. É conhecimento do produto, é conhecimento do serviço. Depois, ela tem que saber identificar, ela tem que saber perguntar, tem um monte de coisa, eu vou falando isso no decorrer dessa nossa apresentação, só vou dando aqui uns flashes. Ela tem que saber perguntar para mapear interesse das pessoas. Ela tem que estar preparada para responder, por exemplo, a pessoa. Isso é uma coisa que um monte de gente fala para mim: ah, o que pega é o preço. O que pega é o preço. E eu vou dizer para vocês o seguinte: eu comecei a trabalhar em 79 na Volkswagen, 79. Tinha recém saído da faculdade, tinha 22 anos. Eu fui trabalhar na Volkswagen na área de peças. Então, eu viajava o Brasil pelas concessionárias do Brasil inteiro, mais de 50 semanas por ano, na área de peças, para conversar e treinar e fazer trabalhos para preparar o vendedor de peças para argumentar por que que a peça na concessionária é mais cara que a peça comprada no mercado paralelo. O amortecedor COFAP é COFAP na concessionária, é COFAP na loja que vende peça. Não, tinha diferença, mas as pessoas não sabiam dizer quais eram as diferenças. Então, gente, lá atrás, eu ouvia isso: ah, o que pega é preço. Depois de 7, 8 anos, eu fui trabalhar numa outra empresa, eu fiquei mais 7 no mercado rural. E aí o que eu ouvia do pessoal era: ah, mas o que pega é o nosso preço, o que pega é o nosso preço. E era interessante porque eu saí dessa empresa como funcionário, montei a consultoria, e aí eu dei consultoria para o concorrente dessa empresa depois. E aí o concorrente dizia a mesma coisa: o que pega é preço. Ah, mas então um fala, outro fala. Então quer dizer o seguinte: você tem que entender que você está preocupado com o concorrente, mas não esqueça que o concorrente também está preocupado com você. Então, o preparo é bastante profundo, e o treinamento é necessário, o treinamento é importante, o treinamento é repetição. O projeto Disney, por que que eu gosto? Porque lá eles falam: mudar comportamento, mudar atendimento, mudar é treinar, treinar é repetir, repetir, repetir. Vou voltar a falar: o ano passado não teve campanha de matrícula, o que que não deu certo o ano passado, ou o que que não foi legal, muda para esse ano, e treina, 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 treina. Ah, o meu time sabe responder. Ah, mas a sua escola é cara. Aí, provavelmente, quando ele ouve isso, ele vai dizer assim: ah, mas nós temos isso, 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 isso. Isso. Ele discorre sobre um monte de coisas, que ele acredita que esse monte de coisa justifica o preço. Mas esse monte de coisa não quer dizer nada para a família, porque não é aquilo que está preocupando. Talvez seja um fator que não é daqueles que a pessoa apresentou, mas como ela também não ouviu, não soube perguntar, não soube mapear, ela começa a dizer tudo o que ela sabe da escola. A pessoa do atendimento tem que estar preparada para quê? Para dizer o que, que diferencia a sua escola das demais. Certamente, por exemplo, um diferencial não é que os professores são atualizados frequentemente, como eu costumo escutar. Isso é obrigação, não é diferencial. Ah, mas a sua escola é muito grande. Ah, a sua escola é muito pequena. Nossa, não cabe no nosso orçamento. A pergunta é: eu tenho resposta para tudo isso, mas não é nessa live, é na segunda, que a gente vai conversar sobre isso. Então, eu te digo, pergunte-se: o teu pessoal, você que está assistindo, está preparado, preparada para isso? Se você é dono da escola, o teu time sabe isso e muito mais. É treinamento, é preparo. Então, falta de treinamento
é um erro não treinar. E depois, olha o que acontece muito, o pessoal me chama e fala assim, dá para você dar uma palestra sobre captação? Aí eu digo, normalmente o pessoal fala assim, você pode dar um curso? Eu falo, sim, mas quanto tempo você tem? Ah, pode ser uma coisa assim de um dia, meio-dia. Aí eu digo, meio-dia, um dia pode. Aí, evoluindo na conversa, mas não dá para ser em uma hora e meia? Aí eu digo para o pessoal, vocês não querem curso, vocês querem um palestrão, que eu vou falar algumas coisas que se aproveitam, é lógico que sim, mas não vai ser isso que vai mudar as pessoas. Aí as pessoas, um outro erro é achar que uma palestra vai resolver a vida dela. Não vai resolver. Pode ajudar? Pode, mas não vai resolver. Sabe? É uma coisa muito legal. Eu fiz um trabalho recentemente aí para La Salle, vou citar o nome aqui, eles participam com a gente de um grupo aí. E uma coisa que eu falei naquela apresentação, talvez alguns que estão aqui já me ouviram falar, mas é um exemplo que mostra claramente, né, o que diferencia, né, um atendimento que vai além da expectativa, né? E por que que eu vou falar da La Salle? Porque eles falam, Dorival, nós vimos a sua palestra e aquilo que você falou nós implantamos. E eu vou dizer para vocês o que que foi, uma coisa simples. Eu fui viajar para Minas Gerais, fui me hospedar num hotel, eu vou ser rápido no exemplo, fui me hospedar num hotel, eram 5 da tarde, eu cheguei para me hospedar, depois de ter viajado bastante de carro, de avião e tal, cheguei suado, querendo tomar um banho, estava muito quente, aí eu cheguei para me hospedar. O que que eu espero? Um check-in rápido, que ele me dê lá a chave lá para eu subir para o quarto, que eu subo e vou tomar um banho. Essa é a minha primeira expectativa. Então, essa é a expectativa que eu tenho naquele momento, né? De chegar e tomar o meu banho, ser bem atendido, tomar o meu banho e tal. Muito bem. Eu estava fazendo a ficha e apareceu um cara com uma bandeja do nada, eu não vi da onde, com duas jarrinhas com suco, um copo de gelo, um copo com gelo, disse assim, o senhor gostaria de um suquinho, que está muito quente lá fora? Isso já me chamou a atenção. O suquinho me chamou a atenção. Eu falei, bom, tomei o suco e tal, agradeci, subi para o apartamento, fui tomar meu banho e a água não esquentava. Aí eu falei, caramba, né? Mas aquele suquinho na chegada, bobaginha qualquer. Liguei lá, falei, olha, a água não esquenta. Aí o rapaz subiu e regulou para mim lá o chuveiro e tal. A água estava esquentando. Eu fui tomar meu banho. E aí, tomando banho, eu pensei, pô, mas e se não tivesse o suquinho? Se não tivesse o suquinho na chegada e eu fosse atendido bem, fizeram lá um atendimento normal, sem suquinho. E aí eu chego, o chuveiro não esquenta. O que que eu penso? Provavelmente uma espelunca. Vim me enfiar numa espelunca. Mas com o suquinho, uma bobaginha. E aí a pergunta que eu sempre faço, o pessoal da La Salle falou, Dorival, a gente voltou da palestra, compramos um frigobar e botamos suquinho na sala de matrículas. O suquinho, é claro que ele é simbólico, o suquinho significa que você vai fazer a mais para sensibilizar e para marcar lugar. A gente não tem que conquistar um lugar diferenciado com 44 mil escolas. Aquela escola do suquinho, exemplo, vai. Tá legal? E outras coisas que vão acontecendo por aí que eu vou comentando. Então, preparo, isso é treinamento, isso é preparo, isso é atitude. Outro erro é a qualidade da apresentação da escola. Você vai apresentar a escola, a sua apresentação tem que ter um roteiro. Você vai fazer um roteiro, vai fazer um tour pela escola, não sei como é que vocês chamam, normalmente é isso, é um roteiro, um tour, vai apresentar a escola, vai andar pela escola. Isso tem que ser impecável, sabe? Tem que ser claro, a narrativa tem que ser envolvente, senão a pessoa perde o interesse. Então, isso significa o quê? Tem que ser planejado. Por que que eu coloquei que é um erro? Porque eu, particularmente, já participei de trabalhos, já fiz trabalhos onde eu pedi para fazer o percurso que um pai faz e não tem uma série de coisas. Dentre as quais, por exemplo, um local que a gente passou que tinha insufilme para proteger do sol e o insufilme estava rasgado. E era um local que se passava. Isso é detalhe. Assim como eu vi, outros pais também veem. Então, a apresentação tem que ser impecável. Sabe qual é o impacto emocional que a sua apresentação gera? Ela é memorável ou ela é esquecível? É mais uma? Ou é aquela que o cara sai e fala: caramba, realmente é diferenciada.
Pô, me chamou a atenção esse detalhe, aquele outro detalhe. Outra coisa importante é na qualidade da apresentação, o tempo. Qual é o tempo que essa família tem para poder fazer a visita? Você pergunta, você sabe qual é o tempo que ela tem? Ou você sai fazendo a apresentação e negligenciando a questão do tempo e daqui a pouco a pessoa fica, perde completamente desconecta, né? Desconecta. Pergunta qual é o tempo que ela tem para visitar a escola. Prepara um tour mais curto, um tour mais longo, enfim, versões, 1, 2, 3, sei lá. Você consegue, aquela apresentação que eu estou falando que às vezes falta qualidade, você identificou o perfil dessa família? É um perfil mais visual, que valoriza mais o visual? É mais conteudista, que valoriza mais conteúdo? É mais racional, que valoriza mais preço? Existe uma série de coisas. Eu vou falar de preço daqui a pouco, não sei se hoje ou na próxima aula, mas vou falar de preço. Existem vários fatores que influenciam o peso do preço, né? Então, o preço vai pesar mais dependendo de alguns fatores. Um deles, é claro, que é o poder aquisitivo das famílias, mas tem outros mais que não entra agora, entra depois. Então, essa família, essa qualidade vai estar completamente relacionada ao quanto você mapeou, você entendeu, você se preparou para isso. E aí, ainda nesse processo, olha só, se não houver transparência, sabe, transparência sobre tudo que está sendo apresentado, incluindo custos e condições, as pessoas podem ficar inseguras. Está claro para todo mundo o que está incluído? O que está dentro do preço e o que não está? A escola comunica o valor, não o preço, é o que eu estou dizendo aí, não o preço. Sabe? O valor da mensalidade, o que está dentro desse valor. O preço é um componente. Então, material impresso pode ajudar, que detalhe custos, se tiver desconto, por exemplo, descontos possíveis, planos de pagamento diferenciado, enfim, clareza na comunicação. Se não houver clareza na comunicação, a pessoa pode ficar insegura. Sabe? Tipo assim, ao escolher nossa escola, a mensalidade cobre não apenas a educação de excelência, mas também atividades extracurriculares, aulas de reforço e acesso à nossa biblioteca digital. E isso é deixar as coisas mais claras. Então, pensa nisso, sabe? Faça uma autoanálise, já falei, faz uma autoanálise, já falei isso em outras lives. Faça uma autoanálise. Terminou uma visita, o quanto aquela visita conectou, o quanto você acha que vai virar, se é que não virou naquele momento, o quanto você acha que vai, qual é o percentual de chance dessa família realmente voltar, em que pé isso ficou? Aliás, tem um erro que se comete que eu vou falar já já. Tá? Então, pensa nisso. Outra coisa que também é um erro, eu sempre falo, na época de matrícula, cuidado para não vender a mãe. Depois você manda entregar a sogra, não dá certo. Nada contra sogras, até porque a minha não está mais aqui, mas foi fantástica. Então, olha só, o discurso diferente da realidade. Quando eu faço marketing, eu pinto o pavão de um jeito. Quando o pai chega na escola, ele vai encontrar esse pavão do jeito que eu pintei, ou ele vai encontrar um outro pavão? Que não é exatamente o que eu pintei. Quer dizer, prometer demais e entregar de menos é um erro. Então, o que a sua escola comunica no marketing, nas peças de marketing, bate com o que a gente apresenta na hora da visita, tem sinergia com o que se apresenta na hora da visita. Por exemplo, se ela promove uma educação inovadora no material, na comunicação, na visita, você mostra os recursos tecnológicos disponíveis na sala de aula, os métodos pedagógicos, ou método pedagógico, a inovação, você mostra que a inovação está presente, e isso é fazer um discurso, e, sabe, não é aquele negócio de expectativa e realidade, né? Quando as duas coisas são as mesmas. Então, certifique-se de tudo que é prometido, de fato será entregue depois. E na visita você começa a reforçar isso. Então, cuidado com o discurso de menos e promete demais e entrega de menos. Uma coisa super importante, que é um erro também, é muito comum, é não entender que captar uma matrícula é um processo de venda. Alguém tem dúvida
que vender uma matrícula é um processo de venda consultiva. Não é uma venda qualquer, é uma venda consultiva. A primeira barreira que a gente precisa, e que eu tenho notado isso em muitas escolas, é vencer esse lance do entender que matrícula é uma venda, né? Entender que matrícula é uma venda. Para tanto, você pode até. Aqui, eu vou passar a tela seguinte, fica mais fácil. Sabe? O que é uma venda consultiva? Por exemplo, você não tem mais um vendedor da Jequiti, da Avon, né? Da Natura. Você tem o quê? Um consultor de beleza. Você não tem mais um corretor imobiliário, você tem um consultor imobiliário. Não é um corretor de imóveis, é um consultor de imóveis. Sabe, não é um gerente financeiro, é um consultor financeiro. Não é um cara de marketing, é um consultor de marketing. O que é isso, afinal de contas? E você tem um consultor educacional. O que é o consultor educacional? Você. Você é o consultor educacional. Porque não é só vender o seu peixe, é oferecer soluções para atender às necessidades identificadas. A conquista da matrícula é uma consequência. Então, a venda consultiva, ela é aquela venda onde a pessoa que está na linha de frente identifica aquilo que aquela família foi buscar, né? E ela direciona a apresentação exatamente para aquilo que a pessoa foi buscar, que ela tem para oferecer, que a pessoa foi buscar. Isso é uma venda consultiva. Eu conheço várias escolas que já têm consultores comerciais, consultores de atendimento. Não tem nenhum problema nisso. Várias escolas que eu conheço que pagam bônus, pagam comissão, pagam prêmios por matrícula conquistada. Não tem nenhum problema com relação a isso. É exatamente a mesma coisa que vender um produto ou um serviço de uma empresa qualquer. Qual é o problema? Ah, mas isso é uma visão muito mercantil do ensino. Uma vez uma diretora falou isso para mim numa palestra. Eu disse, então, professora, não deixa o concorrente saber. Então, outro aspecto também que é muito comum é quem apresenta a escola fala muito e ouve pouco. Na verdade, assim, quem apresenta a escola, deixa eu só tirar um negócio daqui que está me incomodando. Aqui. Quem apresenta a escola ela conhece muito da escola, tanto é que ela está nessa função, né, de apresentar a escola, ela conhece muito da escola. E ela parte do princípio de que tudo aquilo que ela conhece da escola é importante. E ela começa a despencar tudo que ela tem para falar, ignorando aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso pode saturar, é o que está escrito aí. Pode saturar com informações desnecessárias, tornando a experiência cansativa e desconectada. Então, a tua equipe de atendimento sabe ouvir, sabe perguntar, sabe? A venda consultiva é mais pergunta do que resposta. Então, olha só, quais aspectos da educação são mais importantes para vocês? O que vocês estão buscando exatamente numa escola? Sabe? E outras perguntas abertas. Pergunta aberta me dá informação. Então, saber usar a técnica da pergunta é primordial para poder o quê? Para poder entender, mapear o que aquelas pessoas foram buscar. E fazer o discurso não padrão, mas um discurso adaptado a essa necessidade. Então, cuidado com falar demais e ouvir de menos. Eu costumo brincar, falar que despenca um caminhão de melancia em cima da pessoa, que ela fica perdidinha, porque ela vai visitar uma outra escola, outro despenca também, o outro também, ela não sabe mais qual foi que ela viu, o quê. Então, sabe, a gente tem que identificar o que a pessoa quer, foi buscar, para poder oferecer aquilo. É o que eu falei, você fala um monte de coisa, 12 coisas que você falou, 2 eram interesse, 10 foram perda de tempo, porque a pessoa não estava, não era interesse da pessoa, mas mesmo assim você falou, porque você, como você conhece a escola, você fala tudo, mas não teve peso nenhum na decisão. Desconsiderar a experiência do cliente é mais um erro. O que significa isso? A visita, o tour, ele é 60%, 70% da decisão
pela matrícula, para aumentar. Lembra a pergunta? De cada 10, quantos convertem? Cada detalhe vai contar. E aí a pergunta que eu te faço é: como é que está a experiência da visita na sua escola? É uma experiência acolhedora? Ela é planejada? Ela é organizada? Ela proporciona momentos positivos? Sabe? Tem um boas-vindas? Tem um sorriso? Tem preparo? Ambientes todos preparados, adequados, por onde a pessoa vai passar, preparado? Sabe, a Disney tem um negócio que chama-se palco e bastidor. Aquilo que o cliente não tem que ver é bastidor, aquilo que ele tem que ver é palco. Então, o bastidor não interessa. Se alguém tinha que apresentar a escola, naquele momento não pôde, vai uma outra pessoa, essa outra pessoa não tem que ficar justificando para a família: olha, a fulana ela teve um problema, não vai conseguir falar, mas eu apresento. Não, isso é bastidor. A pessoa não precisa saber. Por que é desconsiderar a experiência do cliente? Porque o cliente faz visita ou ele vai fazer visita. E a cada visita que ele faz, ele vai somando e provavelmente o nível de exigência dele vai crescendo. O que ele encontra mais numa serve como ponto base para ele procurar na outra. Então não dá para desconsiderar a experiência do cliente. A gente tem que considerar que a experiência que ele vai ter na escola é fator decisivo. É 70% da decisão pela matrícula. Outro erro. É erro, gente. Você fala assim: não, uma falha. É erro. Falta de conhecimento dos concorrentes. Quem faz a apresentação da escola, ela não pode se limitar a falar apenas da própria escola. Às vezes o pessoal fala assim para mim: Dorival, mas a gente lá tem tempo de ficar pesquisando o concorrente? A gente não tem tempo de ir atrás de concorrente. A gente mal tem tempo de falar da nossa escola, de estudar a nossa escola. Quanto mais falar de concorrente, mas ele tem, né? Aquela pessoa que está visitando a sua escola, ela também vai visitar outras escolas e concorrentes. Então, ele vai, ou ele já foi, ou ele ainda vai. Então, quando você não conhece a concorrência, o que que acontece? Uma afirmação que ele possa fazer, uma dúvida que ele tenha, se é uma afirmação e você não tem segurança, você vai ter que aceitar que é verdadeiro o que ele está falando. Porque você não sabe. Ah, mas como é que a gente faz? Faz como faz todo mundo. Você tem. Teu concorrente tem Instagram, teu concorrente tem Facebook, teu concorrente tem um site, teu concorrente tem um local físico, o teu concorrente está lá à disposição para receber um cliente oculto, alguém, um cliente misterioso, alguém que foi lá da sua escola para fazer uma visita e te trazer informação. Isso é uma prática que no mercado acontece muito. O que que acontece? Vai lá visitar, ver o que está acontecendo. Então, falta de conhecimento dos concorrentes acaba que é um ponto bem nevrálgico, digamos assim, né? Outro aspecto, então, outro erro, é a falta de evidências de resultados, provas, né? Quem busca uma escola, ele quer ter a segurança de que fez uma boa escolha, ou de que vai fazer uma boa escolha, né? Que aquela escola será uma boa escolha para ele. Então, eles querem ter certeza que a decisão foi acertada. E aí, quais evidências a sua escola oferece para demonstrar? Então, quando faltam evidências, faltam argumentos. Os argumentos são fracos. Então, puta, inclui depoimentos de pais, alunos satisfeitos, mostra prêmios que foram conquistados, projetos realizados pelos alunos que obtiveram destaque, parcerias que a escola possui com universidades ou outras instituições, sabe? Tipo assim, olha, no último ano, 95% dos nossos alunos do ensino médio foram aprovados nas universidades de sua escolha. Então, 95% dos nossos alunos, isso é uma evidência, isso é uma prova. As pessoas querem provas. É uma prova contundente daquilo que está sendo dito, não é só uma afirmação para vender, papo de vendedor, né? Então, falta evidências. Pergunte-se: a gente tem prova, a gente faz prova para as pessoas que visitam a nossa escola? O outro erro, estamos caminhando para o encerramento, tá? É não dar importância ao pós-visita. Então, o que que acontece? A jornada da captação, ela não termina na visita. A visita é uma parte da jornada. Então, se não foi feita a matrícula naquele momento, por algum motivo, o que que é importante a escola fazer? Um acompanhamento. Esse acompanhamento ele pode ser decisivo para a conversão.
sabe? A pergunta que eu te faço para você pensar, a sua escola tem um plano de acompanhamento após a visita? Qual que é o protocolo após a visita? Ah, um belo dia de manhã você acordou e falou, vou fazer contato com aquela família que veio a semana passada. Não. Então tem que ter um protocolo, tem que ter um plano, sabe? Envia uma mensagem até no mesmo dia. Claro, tudo bem, foi 5 horas da tarde, não tem problema nenhum. Se você sair às 6h30, às 7 da noite, você faz. Ou no dia seguinte, logo cedo, agradecendo o tempo que a família destinou, o prazer que foi em mostrar a escola, reforçando pontos positivos que foram mencionados na apresentação, sem apelação, marcar presença, sabe? Não andou? 3 dias depois, um telefonema, sabe? Acompanhando, perguntando se precisa ter algum esclarecimento, daquela visita ficou alguma dúvida, alguma coisa que precisa ser esclarecido, sabe? Convida, sabe, para participar de um evento exclusivo na escola, tipo uma aula aberta, feira cultural, sei lá, uma coisa que aconteça, sabe? Muita escola hoje, no período de matrículas, faz lá o sábado de portas abertas, as pessoas visitam no sábado, elas recebem as pessoas no sábado justamente para isso. Então, é uma alternativa também. Então, aí, outra coisa, quero contar um caso rápido para vocês. Eu fiz um trabalho de consultoria numa escola que nós pegamos do ano anterior as pessoas que não fizeram matrículas, que tinham ficado para trás, tinham 30 pessoas, 31 pessoas para ser mais exato. Dessas 31 pessoas que não fizeram matrículas, o pessoal não fez mais contato, e aí eu falo para mim, a gente vai fazer contato agora, por quê? Eu falei, porque eles podem estar insatisfeitos nas escolas que eles estão. Marca presença, vamos lá, vamos para cima. Foi feito o contato, para vocês terem uma ideia, foram 31 contatos e 8 matrículas. Então, de pessoas que realmente não estavam satisfeitas por vários motivos, mas marcou presença. Então, negligenciar o pós-visita é um erro. Não importa que a pessoa, mas eu já matriculei em uma outra escola, legal, nunca mais eu falo com ela. Não. A escola tem que ter um protocolo, faz contato cada 2 meses, chama para vir na festa junina, faz contato, marca presença. Então, negligenciar o pós-venda, sabe? Outra coisa, estou finalizando, não é o último ainda. O foco, muitas vezes, da apresentação, ele está errado. Por isso que é um erro. Ele está para dentro, ao invés de ele estar para fora. Ele está para a gente, ao invés de ele estar para o cliente. Então, muitas vezes a gente se concentra naquilo que a escola tem para oferecer, ao invés de destacar o que a pessoa ganha, não o que eu ofereço. Olha como é. Você olha, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, mais ou menos, né? Uma coisa é este relógio que eu estou te vendendo, outra coisa, olha, este relógio que você está comprando é diferente. Você já está comprando o relógio, estou te dando o poder de decisão. É enxergar com o óculos da outra pessoa. Ao invés de você dizer assim, olha, a nossa metodologia é inovadora, baseada em projetos, diz assim, aqui o seu filho aprenderá de forma ativa e envolvente, desenvolvendo habilidades críticas e criativas que o prepararão para os desafios do futuro. Percebe? Não é a nossa metodologia, é ele vai aprender. Claro que é com a nossa metodologia, mas ali o seu filho aprenderá, eu estou enxergando com o óculos dele. A gente tem um laboratório de ciências moderno, muito legal, mas se eu mudar e disser assim, o seu filho vai experimentar, aprender na prática, pois ele tem acesso ao nosso laboratório totalmente equipado, eu não estou deixando de falar do laboratório, mas estou dizendo que ele vai experimentar na prática. Esse é o foco no cliente. Eu sempre falo, não é a câmera, temos 30 câmeras, não, você tem segurança. Acabou. Não é o nosso seguro de desemprego, é a tranquilidade que você vai ter se ficar desempregado. Acabou, não é o seguro, é a tranquilidade. Então, é foco no cliente, ao invés de foco para dentro. Então, o erro está em fazer uma apresentação com foco para dentro. O que nós temos, o que nós temos. Pergunte-se, o que a gente tem significa o quê, por outro lado? Aí, o que você responder disso é a resposta que você tem que dar para ele. O laboratório significa que ele vai aprender na prática, então eu tenho que vender isso, aprender na prática. E por último, desta nossa apresentação, a falta de incentivo para a decisão, ou seja, muitas vezes a decisão só falta um empurrãozinho, é um pequeno empurrão. Mas se não tiver um motivo claro para a família tomar uma decisão, ela pode adiar a matrícula. E enquanto ela não faz a matrícula, ela pode estar sendo contactada por outras escolas. Sabe? Então,
Criar um senso de urgência ajuda, mas tem que ser verdadeiro, sabe? Se vai terminar o processo porque está se encerrando as vagas, isso tem que ser verdadeiro, porque as pessoas não acreditam muito nisso. Eu estava conversando com uma mãe um dia desse, que ela estava dizendo o seguinte, a mãe de um garoto conhecido meu, a escola falou assim, olha, faz a rematrícula, está acabando vaga. Ela, isso é bobagem, está nada, não fez. Quando foi fazer, não tinha mais vaga. Perdeu a vaga. Aí ficou correndo que nem maluca, não tinha mais vaga. A escola avisou. É que as pessoas acham que, isso aí é técnica para criar urgência que não tem valor nenhum. Se você estiver falando a verdade, tem valor. Porque às vezes esse é o incentivo que está faltando. Por exemplo, um desconto, sei lá, no uniforme, no material didático, para quem se matricular até um determinado prazo, pode ser um empurrãozinho, pensa nisso. Então, essa sensação de escassez que eu falei agora, desde que ela seja verdadeira, vale. Esse é o incentivo que muitas vezes falta, né, para a concretização da matrícula. Legal, gente? Então, olha só, a gente está encerrando a nossa primeira apresentação. Eu encontro vocês no sábado, dia 19, depois da manhã, às 10 da manhã, 10 da manhã, para a gente evoluir nisso, e eu vou apresentar muitas coisas mais agora sobre o que é que a gente tem que fazer, como que a gente tem que transformar essas dificuldades todas em vantagens competitivas, sabe? Como agir, como eu vou argumentar com relação a preço, qual é o peso do preço. Você não pode perder. Se você perder, azar o seu. Eu sou bastante sincero, azar o seu mesmo, porque tem bastante conteúdo importante. E mesmo que você, no final, tome a decisão de não aceitar a proposta que eu vou fazer na última aula, você já levou esse conteúdo todo. Tá legal? Então, muito obrigado e encontro vocês no sábado, 10 da manhã. Tchau, até lá.